Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós queremos nessa manhã partilhar um pouco mais da vida do movimento, a Renovação Carismática Católica, que prega a palavra, que este ano se dedica a viver de forma mais profunda a palavra. Me empolga muito na vida da Renovação Carismática, desde que eu a conheço, quando eu era pequeno ainda, na minha infância, é que nós temos um amor especial à palavra de Deus. Isso se destaca nos nossos grupos de oração, e é por isso que nós escolhemos esse ano, num ano assim que precede alguns anos da comemoração do nosso 50º aniversário. Nós iremos comemorar, os 50 anos da Renovação Carismática em 2017. E o movimento se prepara para isso. Faltam ainda 7 anos. Mas nós quisemos aqui no Brasil, faltando 7 anos para tal, dedicar um ano inteiro à palavra de Deus. Dedicar este ano à palavra de Deus em sintonia também com que a igreja nos chamou. A igreja do Brasil e a igreja do mundo todo. A igreja está e se prepara e tem se preparado para viver a palavra de Deus. Irmãos, eu quero partilhar com vocês nesse momento a vida do movimento, de forma mais pedagógica, poder falar do que estamos fazendo. Nós temos começado o dia assim, com a pregação, e precisamos da palavra, da pregação para nos motivar. Mas aqui estamos entre protagonistas, como nos dizia o Rogério. Somos pessoas que protagonizamos a vida da Renovação Carismática. Estamos coordenando. Muitos de vocês que aqui estão coordenam dioceses, coordenam grupos de oração. Eu tenho aqui o Conselho Nacional que participa desse evento. Nós temos então as lideranças de todo o movimento reunidos aqui em Belo Horizonte. Queremos partilhar com vocês durante todo o encontro a vida do movimento. Na primeira parte da manhã, pregação. Na segunda parte, partilha. A gente tem chamado esse momento de renovação em missão. E eu tenho que falar hoje, a gente deu um subtítulo da Renovação em Missão, o subtítulo é Eu amo a Renovação Carismática Católica. Isto é um projeto amplo, eu não vou falar sobre esse projeto. E nesse Eu amo a Renovação Carismática, eu tenho a missão de trazer para vocês o nosso planejamento estratégico para os próximos anos. Eu não falarei sobre ele em termos técnicos, porque envolveu muito trabalho técnico para chegarmos ao resultado que eu quero apresentar aqui para vocês. Mas eu falarei apenas dos resultados. E digo que é importante que nós que estamos protagonizando, estando à frente da vida do movimento nesse tempo, que nós temos que conhecer o movimento, porque você não pode amar aquilo que não conhece. E se você não ama, você não se envolve, você não consegue trabalhar por isso. Graças a Deus, nós temos cada vez mais um povo muito comprometido com a Renovação Carismática. O compromisso não se mede por números, por quantidade, mas se mede, como dizia lá em Macabeus, pela força do Espírito que esse pequeno grupo é capaz de ter e impulsionar às vezes a vida de um grande movimento, porque se deixa envolver pelo mover do Espírito nesses tempos. E nós que estamos aqui, nós cremos que o Espírito se move na igreja. O Espírito trabalha o tempo todo na vida da igreja. Aqui, Rogério, nessa manhã, nos presenteou falando sobre a cultura de Pentecostes. A cultura que é esse espaço onde o ser humano age, faz, realiza, pensa, produz resultados, portanto. Mas na realidade, no fundo dessa cultura, como ele dizia, quem está à frente de tudo isso, quem é capaz de realizar e nos impulsionar é o Espírito. E nós cremos que o Espírito de Deus, ele se move na história dos homens. Ele não está longe dela e nem está distante somente a observar a ação dos homens. Pelo contrário, o Deus mesmo entra na nossa história e através do seu Espírito ele perpetua a ação, a sua ação no nosso meio. Irmãos, nós não estamos órfãos nesse tempo. É o Espírito que age em nossas vidas e na história dos homens. Há momentos na história humana que são confusos. Há momentos de crises e de grandes dificuldades. Nós percebemos que
nesses momentos nós temos algo a dizer e fazer. E somos um movimento então que tem uma responsabilidade muito grande. E dizia o Rogério, e isso me tocava muito, que nós temos esta obrigação. Nós temos essa obrigação porque as pessoas têm um direito, seja de uma forma oportuna ou inoportuna, elas têm o direito de ouvir o Evangelho. Eu não sei como é que você foi alcançado por este Evangelho, talvez foi até de uma forma inoportuna que ele te alcançou, mas quando ele alcançou nossas vidas, nós que estamos aqui podemos testemunhar para aqueles inclusive que nos acompanham pela TV, que um dia fomos transformados pelo poder de Deus, pelo poder desse Espírito que se move na história e que continua a testemunhar através de homens e mulheres que Jesus Cristo está vivo e que é o Senhor dessa história. Eu e você acreditamos nisso e por isso queremos trabalhar, nos gastar o resto dos anos de nossas vidas. Nós queremos nos gastar. E o movimento Renovação Carismática Católica, enquanto também corrente de graças, mas também enquanto movimento, ele é organizado, ele tem uma estrutura que nos ajuda e deve colaborar para isso. Por isso nós pensamos, vamos planejar de forma mais elaborada a vida da renovação para os próximos anos? Agora, isso não pode ficar no coração e na cabeça de algumas pessoas que dirigem o movimento. Isso tem que estar aberto. Nós todos que somos envolvidos e que amamos a renovação carismática temos que conhecer. E nós não temos, já está mais fácil dizer assim, mais corrente em nosso meio dizer assim, nós amamos a renovação carismática católica. Você ama a renovação carismática católica? Sim. Se eu pedisse, você estaria uma fila aqui para testemunhar e nos contar porque amam a renovação carismática católica, com certeza? Até enfrentariam aqui o palco e apareceriam na televisão para dizer porque amam a renovação carismática católica. Não é porque nós amamos menos outras coisas, ou porque nós até esqueçamos de que somos, antes de ser renovação carismática, nós somos católicos. Não. É porque foi a própria igreja que nos deu a renovação carismática católica e nos fez participar desse movimento. Se nós conhecermos bem a história da renovação carismática católica, nós vamos ver que ela nasceu ali, muito presente, viva, ainda que nós não percebêssemos há muito tempo atrás, dentro dos contextos em que iam se dando a história da igreja. Se nós fizermos essa história aqui de novo, contarmos, isso tem mais de um século. Mas se nós quisermos contar a história completa, nós temos que voltar para Pentecostes, lá no início. E mais recentemente, 43 anos de história. 43 anos de história eclesial, de um movimento que nasce dentro da igreja, que eu ouso dizer assim, que nos é dado pela própria igreja, e que por isso nós amamos muito. Principalmente porque um dia, como na maioria de nós, como católicos, redescobrimos nossa fé, redescobrimos Jesus, redescobrimos a ação do Espírito nesses tempos e nos sentimos muito à vontade para viver isso de forma bastante espontânea, para viver isso de forma que o nosso testemunho se faz obrigatório nesses tempos, onde o Evangelho tem encontrado muitas portas que querem se fechar para ele, nessa terra de Santa Cruz. Por isso, a renovação carismática nesse momento, ela é e deve ser, ao longo dos próximos anos, especialmente um movimento profético. E o que é um movimento profético? É um movimento que escuta Deus e que fala aquilo que Ele diz. E que vive aquilo que Ele diz para o movimento. É um movimento que escuta Deus e que o obedece. Se nós escutamos a Deus e paramos aqui, nada acontece. Mas se nós o obedecemos, nós vamos fazer aquilo que o Rogério nos dizia agora há pouco. Nós vamos começar a trabalhar com um novo ânimo. Quem escuta a Deus tem o ânimo revigorado. E eu quero pegar a palavra de Deus que nos ajuda a perceber melhor isso. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, que diz assim. Capítulo 4, versículo 1. Que os homens
nos considerem, pois, como simples operários de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Repito, que os homens nos considerem, pois, como simples operários de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Aqui na nota de rodapé desta tradução, diz assim: os mistérios de Deus, os segredos de Deus revelados aos homens. Isso é muito bonito. E eu descobri isso na renovação carismática, ainda pequeno. E quando a gente vive isso ao longo de uma caminhada que vai durando décadas, parece que tudo aconteceu ontem e que tem o mesmo gosto. Descobrir e viver os mistérios que Deus tem para aqueles que Ele quer revelar. Há em Deus um desejo e um gosto de revelar as coisas que estão nos seus conselhos secretos, lá no seu coração. Há um desejo de Deus em falar com os homens e contar-lhes os seus segredos, falar dos seus mistérios, o que está escondido. E quando Deus faz isso com um homem e com uma mulher, nós temos nossas vidas transformadas, modificadas. Nós queremos entregar o resto de nosso tempo e nossa história para Ele. Foi isso que aconteceu quando eu e você fomos batizados no Espírito Santo. Quando eu e você fomos mergulhados no Espírito. E essa experiência genuína, que não acontece só na renovação carismática, obviamente, mas que tem sido protagonizada pela renovação carismática nesses tempos, a ponto de centenas de milhares, milhões, dezenas de milhares, e se fala em mais de uma centena de milhões de pessoas terem vivido, muda a história de uma pessoa, dá a ela novo sentido e alegria de viver, traz sentido para a vida, conhecer o coração de Deus. É por isso, repito, retomo ainda, que nós amamos esse movimento, porque através dele nós fomos mergulhados também nos conselhos secretos de Deus, descobrimos que é possível conversar e entrar nos mistérios divinos, que existe algo que Deus quer contar para nós. Eu achei bonito quando terminávamos a oração da manhã e nós cantávamos aquela música que eu creio nas promessas de Deus. Nós cremos nas promessas de Deus e elas são muitas. O congresso, me permitam retomar isso, é momento oportuno, momento de graça, é Kairós, é Pentecostes, porque nele se renovam promessas em nossas vidas. Muitos de nós chegamos nesse momento da caminhada do movimento, durante o ano, já um pouco desgastados, porque trabalhamos bastante, nossas vidas particulares, no nosso trabalho secular, enfim, no nosso trabalho eclesial, isso tudo está interligado. Nós trabalhamos e chegamos no meio do ano, como estamos agora, um pouco cansados. Às vezes, ao longo de alguns anos, Deus tem falado com você, comigo e na vida do movimento, mas nós às vezes esquecemos, ou porque Deus às vezes tarda em realizar, nós ficamos talvez como o povo que andava no deserto pensando que ele não vai cumprir suas promessas. Mas Deus cumpre o que diz. Deus já falou no seu coração? Já? Deus já falou na vida da renovação carismática algumas vezes? Muitas vezes. Deus quando fala, Ele cumpre? Nós temos fundamentos para dizer que Deus falou e que Ele tem cumprido. Você tem visto isso ao longo da sua vida e ao longo da nossa história? Então o mesmo Deus que falou, que fala, que cumpriu, Ele cumprirá. Ainda que Ele tarde, ainda que Ele demore. Nós cremos que Deus faz e realiza aquilo que diz. Ele é fiel. Irmãos, os mistérios de Deus são acessíveis aos homens desse tempo. E Deus nos pede, como diz aqui a carta aos Coríntios, que sejamos o quê? Operários, que administram os mistérios de Deus. Cada um que está aqui é um operário, alguém que trabalha, alguém que está a serviço. Este Conselho Nacional, que foi constituído porque vocês assim delegaram,
através dos seus estados e dioceses, ele é uma instância de discernimento na vida da renovação. O Conselho Nacional, para quem não conhece, ainda não sabe, ele é composto por todos os coordenadores estaduais, escolhidos por coordenadores de núcleos estaduais, coordenadores diocesanos. E, por sua vez, esses diocesanos são escolhidos por núcleos de coordenadores, normalmente de grupos de oração ou regionais nas suas dioceses. A renovação é, portanto, um movimento que tem uma representatividade, e as instâncias são representativas. A presidência do conselho é escolhida e renovada periodicamente. Então a vida do movimento ela se renova também nas suas estruturas. Mas nesse tempo que nós estamos à frente, Deus fala para um grupo de pessoas nas diferentes instâncias, e nós temos que executar aquilo que Ele fala, nos envolver com os mistérios dEle, como operários que querem trabalhar e estar a serviço. O tempo é um tempo oportuno, um tempo em que nós temos que nos gastar bastante. E quando nós convocamos um congresso como esse, porque também é uma assembleia, nós queremos partilhar com vocês e dizer assim, a renovação carismática católica está em movimento a partir do Espírito e tem ações a realizar e concretizar. E nós não podemos fazer isso sem que vocês todos conheçam e abracem. Nós não podemos delegar isso somente a um grupo de pessoas que faz o discernimento. Isso tem que chegar às realidades mais distantes, que são os nossos grupos de oração, aonde acontece por excelência a vida do movimento. Eu vou ter uma outra oportunidade onde eu vou conversar com vocês na manhã de sábado, mais precisamente sobre isso. Mas eu quero agora chamar um pequeno vídeo que nos ajuda a perceber como é que essa instância que é o Conselho Nacional interpreta a partir da perspectiva da visão e da missão que tem. Existe então aqui um conteúdo que vale a pena você escutar, vai ver, vai ler e gravar. Eu espero que parte desse conteúdo até se torne canção, como tantas coisas têm se tornado canção na renovação carismática. É um conteúdo que fala então sobre nosso planejamento estratégico, especificamente sobre nossa visão e nossa profecia, nossa visão profética, como é que ela se transforma, nós transformamos isso em palavras. Convido vocês a olharem um pouco aqui e nós vamos passar para que todos possam acompanhar. Nossa missão. Nossa missão. Fazer discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, evangelizando o povo de Deus no Brasil a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. Nossa visão. Visão organizativa. Consolidar em todo o território brasileiro a renovação carismática católica na condição de um movimento eclesial ardoroso, organizado, unido e missionário, que manifesta o rosto e a memória de Pentecostes, tanto em comunidade quanto na pessoa de cada um dos seus membros, em todos os ambientes onde se encontrarem. Visão profética. Com militância apostólica e combatividade profética, trabalhar pela implantação e difusão da espiritualidade e cultura de Pentecostes. Esse material ele está disponível há um bom tempo já no nosso site, você pode baixar, pode imprimir, e também ele foi publicado. Aqui está o planejamento estratégico da renovação carismática católica. Nossa missão. Vamos repetir juntos agora? Eu falo e vocês, por favor, repetem comigo. Fazer discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelizando o povo de Deus no Brasil. A partir da experiência do batismo no Espírito Santo. Uma missão, ela nasce de uma visão. E o bonito é que o Espírito Santo, o Espírito que é derramado em Pentecostes, ele enche o coração daquelas mulheres e homens que lá estavam com o quê? Com sonhos e visões. Você tem sonho e visão no seu coração?
é fruto de Pentecostes. O povo de Deus, o povo da renovação carismática, construiu, portanto, uma visão também organizativa. Eu vou ler essa daqui sozinho porque é mais longa. Diz assim: consolidar em todo o território brasileiro a renovação carismática católica na condição de movimento eclesial ardoroso. Isso aí me lembra um pouco o documento de Aparecida. Tudo que está escrito aqui tem como fundamento os documentos da igreja e aquilo que teólogos e pessoas que conhecem a fundo a nossa igreja têm escrito nos últimos tempos. Em Aparecida, nós temos assim um chamado a construirmos em todas as paróquias, a igreja como um todo, espaços calorosos, ardorosos, espaços onde a oração seja ardorosa, calorosa e que rompa com todo o comodismo, com todo o cansaço. Então nós queremos sim uma renovação carismática na condição de um movimento eclesial ardoroso, organizado, unido e missionário, que manifesta o rosto e memória de Pentecostes, tanto em comunidade quanto na pessoa de cada um de seus membros, em todos os ambientes onde se encontrarem. Eu convido você a ter este material e guardar bastante isso que está aqui no seu coração, memorizar se possível. Isso nos ajuda a orientar a caminhada. E isso me lembra também agora, eu não vou ter tempo nesse momento, deixarei depois para o sábado com mais propriedade, mas tem um profeta que tem nos ajudado muito neste ano da Bíblia e num ano assim de apresentação de um planejamento estratégico, que é o profeta Neemias. Vocês conhecem a vida do profeta Neemias com certeza. O profeta Neemias, ele tinha uma situação muito difícil. Ele tinha uma situação que era muito desafiadora, impossível de ser realizada. Ele teve notícias de seus compatriotas, e ele não vivia neste local, ele vivia longe de Jerusalém. Ele era copeiro do rei, que dominava inclusive todo o império. E ele, sendo judeu, teve notícias de que a sua cidade estava com os muros destruídos, e que seu povo, que queria retornar para lá para prestar culto a Deus no seu templo, estava desanimado, porque a cidade não podia ser povoada. O templo, a liberdade de culto já tinha sido estabelecida novamente, eles podiam voltar para a sua cidade, mas a cidade estava sem muros. Então o profeta tem essa notícia, e ele se coloca diante de Deus e começa a orar, a jejuar, a chorar diante de Deus a situação que era desanimadora e com um desafio incrivelmente grande, que era de reconstruir os muros, que outros já até tinham tentado, mas não tinham conseguido. Essa história linda se encontra no livro de Neemias, e ele se coloca a orar, ele pede a Deus então, é bonito, aqui tem uma passagem que ele diz assim, sentei-me para chorar, e fiquei vários dias desconsolado, jejuei e orei diante do Deus do céu, dizendo, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, vós que permaneceis fiel à vossa aliança, e exerceis a misericórdia para com aqueles que vos amam, e observam os vossos mandamentos, que os vossos ouvidos estejam atentos, e os vossos olhos se abram, para ouvirdes a prece que eu, vosso servo, estou fazendo na vossa presença, de noite e de dia, pelos filhos de Israel. E ele vai orando, falando com Deus. O que eu acho bonito aqui é que Neemias, profundo, ele é alguém que conhece a Deus, que vai agora mergulhar nos mistérios de Deus, vai falar para Deus que ele entende que o seu povo está vivendo as misérias como consequência dos pecados dos seus pais e deles, que Deus é fiel, mas que Deus não pode cumprir a sua promessa nesse momento na vida do povo, porque o povo se encontra desobediente, infiel. Mas Neemias também, vocês verão que ele lembra a Deus. Ele vai continuar a sua oração lembrando a Deus que
há uma promessa. A promessa que é dada a Moisés, na aliança que Deus fez com Moisés, que se o seu povo voltasse a ser fiel, se humilhasse a Deus, Deus o restituiria a sua terra, e inclusive reuniria novamente seu povo, trazendo eles dos lugares mais distantes, se necessário fosse. Então Neemias ora, jejua, se humilha e lembra a Deus que a promessa é para o povo escolhido. E ele disse assim, eles são vossos servos, este mesmo povo que libertastes com o poder e a força de vossa mão. Senhor, prestai ouvidos à oração deste vosso servo e à oração dos vossos servos que veneram o vosso nome. Dignai-vos hoje dar um bom êxito a vosso servo e fazei-o ganhar o favor deste homem, o rei. Nós estamos aqui como um povo que está reunido, que tem uma visão de Deus no seu coração, que deseja transformar uma nação e fazê-la cada vez mais batizada no Espírito Santo. Temos uma missão forte, desafiadora e grande demais. O nosso movimento mesmo tem desafios internos de se renovar a cada tempo, a cada período. Eu e você e o movimento tem que se renovar a cada tempo, a cada geração, a cada período de coordenação. E como é que a gente faz isso? Bem, quem está à frente como nós deve prezar e cuidar da organização do movimento. Mas organizar o movimento não é suficiente. Esse movimento deve ser um movimento profético. Um movimento profético é aquele que escuta a Deus e que faz sua vontade. Agora, como é que se escuta a Deus e faz sua vontade, se mergulha nos seus mistérios? Existem aqui certamente segredos. Nós temos que fazer isso através de uma disciplina espiritual. Neemias tinha que reconstruir os muros de Jerusalém. Isso traz para nós uma força simbólica muito grande. Dá para nós interpretar também a nossa história a cada momento. Às vezes alguns pensam assim, vocês vão usar Neemias como memória e como modelo, mas reconstruir muros não é se fechar dentro de si mesmo? É óbvio que nós não queremos fazer isso. Quando nós estamos aqui tendo Neemias como um profeta para nos inspirar, o significado dos muros que estão destruídos e precisam ser reconstruídos é muito mais profundo. Uma cidade, ela pode ser invadida. Aqui tem toda uma dimensão espiritual e profunda. Nós não podemos deixar brechas, porque senão os inimigos invadem. Um movimento que escuta a Deus e quer colocar-se em missão, ele precisa estar bem estruturado, organizado e também espiritualmente bem. Ele tem que ter seus muros sem brechas. Neemias é um amigo de Deus, um profeta que é amigo de Deus, porque aos amigos Deus dá esta prerrogativa de poder ousar diante deles. Neemias foi ousado. E é bonito que nós temos a palavra de Deus esse ano, porque Neemias recorreu à palavra de Deus. Lembrou a Deus o que na sua ousadia? O que ele lembrou a Deus? Lembra, Senhor, das promessas que tu fez para quem? Para ele? Para quem? Para Moisés. Foi buscar na história antiga. Ele disse, Senhor, tu prometeu ao teu profeta, amado e amigo Moisés, pois agora ele não está entre nós, eu sou o teu profeta nesse momento, e eu quero reivindicar diante de ti a promessa que tu deste a ele, de que se o teu povo novamente se unir, se o teu povo se colocar humildemente, reconhecendo suas faltas, tu podes resgatar o teu povo, tu podes inclusive reuni-lo de todos os lugares onde ele está disperso, e colocá-lo em Jerusalém de novo. Eu quero reivindicar essa promessa. Duas coisas importantes. Deus tem promessas para você. Eu dizia nesse momento, quantas promessas Ele falou para mim e para você. É tempo de retomada das promessas de Deus em nossa vida. Na minha, na sua vida. E tempo de retomada das grandes promessas de Deus feitas ao movimento. Você já esteve em vários congressos. Você já viu quantas coisas Deus prometeu para nós e quantas Ele tem cumprido? É por isso que esse congresso, proclama a palavra, anuncia o quê? A boa notícia. E vocês que vão acompanhar todo o congresso, do início ao fim, vocês verão que a partir de hoje,
nós teremos muitas boas notícias para dar para vocês, de promessas que estão se cumprindo. Que bênção podermos estar vivendo esse momento de cumprimento das promessas de Deus. Mas o que vamos fazer nós com essas promessas? O que vamos fazer nós agora? Vamos ficar acomodados? Não. Mais um motivo para nos apoiarmos nesta palavra de Neemias e não deixarmos brechas nos muros. E nos tornarmos cada vez mais amigos de Deus. Eu tenho saudade, sim, de muitas coisas que aconteceram na minha vida, na renovação carismática. Você não tem saudade de algumas coisas bonitas que aconteceram? Lembra de algumas? Bem bonitas, fortes, às vezes nem tão bonitas, difíceis, sofridas, mas que te edificaram. Você poderia lembrar de várias agora. Eu tenho lembranças muito boas das coisas que eu aprendi e que até hoje fazem parte da minha vida. E uma das coisas que eu aprendi com esse movimento, e que por vezes eu e você temos que retomar e reaprender, são práticas espirituais daqueles que se tornam amigos de Deus, que nos ajudam e nos fortalecem nesse tempo em que vai ser exigido de nós o que está escrito aqui. Deixa eu ler a terceira parte, visão profética. Com militância apostólica e combatividade profética, trabalhar pela implantação e difusão da espiritualidade e cultura de Pentecostes. Vocês podem repetir comigo? Eu leio e vocês repetem, por favor. Com militância apostólica. De novo, forte. Com militância apostólica e combatividade profética, trabalhar pela implantação e difusão da espiritualidade e cultura de Pentecostes. Hoje pela manhã, no primeiro momento, o Rogério nos explicava o que é cultura, uma visão antropológica. E eu louvo a Deus, Rogério está aqui, né, do nosso lado. Porque você, quando pregou para nós, pregou bastante fundamentado na palavra da igreja, porque você usou de boa teologia, boa no sentido porque você pegou nossos santos padres, nossos papas, nossos teólogos, né? Pessoas inclusive credenciadas para nos ajudar a entender. E aqui é um exemplo de que esse bom conteúdo, esse trabalho que faz parte da tradição da igreja, ele pode ser inclusive passado para um grande número de pessoas. E isso nos respeita. A forma com que ele pregou nos respeita. Respeita a nossa dignidade de povo de Deus que quer conteúdo sólido. E às vezes a gente tem medo de mergulhar nessas coisas porque pensa que é difícil. E o Rogério faz teologia, ama as escrituras. E vocês viram que com bastante firmeza ele passou um conteúdo bastante sólido para nós. E nós sabemos até com melhor precisão antropologicamente o que é cultura. Precisamos protagonizar esses tempos e precisamos conhecer essas coisas sim. Não que seja essencial dominarmos isso, porque algumas pessoas farão isso com mais precisão. Mas vejam que a renovação carismática quer sim trabalhar para a implantação de uma nova cultura. Não tão nova, mas uma cultura em que os valores, como disse o Rogério, valores esse que herdamos dos nossos pais da fé, têm sido perdidos, têm sido dilapidados, como diz o documento de Aparecida, o que gera uma cultura de morte e que nós temos que enfrentar. E isso exige de nossa parte essas palavras que nós colocamos com bastante precisão aqui. Militância apostólica. Militância, que alguns não gostam de utilizar a palavra porque acham que pode ter um cunho ideológico, mas não tem. Aqui é no sentido teológico, inclusive. Nós somos que igreja? Essa igreja que está aqui no dia a dia, no mundo. Que igreja nós somos? A igreja militante? É isso? É por isso que nós estamos usando a expressão militância. Nós somos a igreja que milita aqui no mundo. A igreja militante, que quer agir com que tipo de profecia? Uma profecia que envolve-se um combate, uma luta. Por isso, combatividade profética. Os profetas, eles não são muito bem vistos no seu tempo. Alguns são até calados. Alguns sofrem perseguições, porque o profeta tem que falar aquilo que Deus manda falar, e às vezes isso não agrada. Especialmente no mundo de hoje, de uma cultura
que não aceita mais esses valores que nós recebemos e que tenta inclusive nos impor valores que nós não concordamos. Bem, exige, portanto, combatividade profética. E bonito, palavras do Papa João Paulo II, nós queremos trabalhar pela implantação e difusão da espiritualidade e cultura de Pentecostes. Carismático que lê e entende isso, tem uma visão completa, se sente comissionado a trabalhar pelo movimento, está claro. Por isso, em poucas palavras, expressões curtas e fácil de entender. É um chamado a todos que estão aqui, e eu preciso repetir isso para vocês. Nós poderíamos fazer um encontro onde emendaríamos uma pregação depois da outra. Isso, às vezes, se perde, a gente não consegue assimilar muitos conteúdos. Esse momento é um momento de chamar a responsabilidade àqueles que amam a renovação carismática. Se você ama a renovação carismática, você está sendo chamado nesse momento a uma vida nova no Espírito, uma vida de profeta, aonde você está sendo chamado a combater, a lutar, a militar nesse mundo. Um tempo de comodismo que já passou. E eu espero que esse encontro, esse congresso possa marcar a sua vida, a vida de cada carismático que nos acompanha. Há um tempo de chamado com um novo compromisso com a renovação carismática. Se eu e você que somos membros efetivos do movimento, não cuidarmos dele, quem cuidará? O Espírito Santo nos chamou para sermos membros do nosso movimento e a cuidar dele. Eu quero chamar a todos que estão aqui em nome de Jesus. Eu sei que o Espírito está se movendo no seu coração. A um novo nível, a um novo patamar de comprometimento com a renovação carismática católica do Brasil. Você está sendo chamado pelo próprio Deus, está sendo convocado agora nesse momento por todo o Conselho Nacional que tem vivido isso, tem orado por isso e que percebe junto com vocês que há um mover novo do Espírito no nosso meio, nos preparando sim para um grande despertar e redespertar espiritual de pessoas que estão comprometidos com a sua igreja e com este movimento do qual nasceram novamente como vidas novas e transformadas que foram pelo poder do Espírito Santo. Eu espero que vocês estejam prontos a dar uma resposta efetiva a esse chamado que estão recebendo. E eu sei que muitos chegaram aqui com suas vidas cheias de problemas, cheias de dificuldades. E quem não as tem? Todos nós as temos. Problemas, dificuldades, lutas. Quando terminar esse congresso, segunda-feira, todos nós voltaremos para nossas casas, para nossas atividades, e as dificuldades e as lutas continuarão. Nós não estamos prometendo um mundo, uma etapa mais fácil na sua vida. Mas nós estamos convocando aqui o povo da renovação carismática católica, já no início desse encontro, para um novo nível de comprometimento com este movimento que você e eu amamos tanto. Por quê? Porque queremos preparar a renovação carismática católica para em 2017, quando ela celebrar 50 anos, queremos preparar como um movimento mais vigoroso, mais cheio de grupos de oração, mais cheio de vida, mais cheio de pessoas como eu e você, que foram um dia batizados e transformados pelo poder da palavra de Deus. Você está disposto a isso? Nesse momento eu vou perguntar, você guarda no seu coração. Eu sei que alguns já estão de prontidão para responder, mas guarda no seu coração. O que é preciso fazer, como dizia o Rogério há pouco, em outras palavras, para que eu saia daqui, o que eu preciso fazer? Agora é uma resposta pessoal. Para viver isso de uma forma nova, com esse elevado nível de comprometimento. Deus quer falar do seu coração nesses dias. Deus quer tirar daqui um novo exército. Um novo grupo que milita, vive de forma combativa nesses tempos. Que ama profundamente o seu movimento, que se chama Renovação Carismática Católica.
que ama aquelas expressões, isso nós vamos conversar com mais calma depois, bonitas, lindas, que são um tesouro para nós, que são nossos grupos de oração, e que estão comprometidas com esse tempo novo. Eu disse para vocês que nós precisamos mergulhar mais nos segredos de Deus, e que tenho saudade sim de algumas coisas, sem saudosismo, mas com saudade, de coisas que a gente tem que retomar. Eu quero convidar uma pessoa, que ela vai falar agora durante alguns minutos para nós, de como nos tornarmos mais amigos de Deus. O planejamento estratégico, ele é cheio de projetos, vários deles. E agora em julho, nós começamos então, com um projeto chamado Amigos de Deus, a maioria de vocês conhece. Mas é uma pena que a maioria dos membros ainda da renovação carismática não conhecem. Alguns, porque lhes falta informação. E nós então nos sentimos obrigados a passar para todos vocês essas informações muito importantes, que na realidade são informações que nos formam. Vem cá, Lucimar, por favor. A Lucimar já esteve no primeiro momento da manhã. A Lucimar é a coordenadora nacional do Ministério e da Comissão e Ministério de Formação da Renovação Carismática. É pregadora, já pregou para nós no congresso ano passado, né? E ela vai falar para nós desse projeto, o projeto Amigos de Deus, que traz algumas práticas espirituais, que nós gostaríamos que vocês saíssem com elas daqui renovados. Amém? É isso mesmo. Para nós conseguirmos viver tudo isso que o Marcos está nos colocando assim, acentuando na nossa vida, para a gente realmente ver com militância apostólica, né, com combatividade profética, nesse momento que Deus também nos coloca numa atitude de reconstrução, de reconstruir os muros, de reconstruir muralhas. Eu quero assim dizer para vocês, pautada na palavra de Deus, de 2 Coríntios 10, versículo 3, que diz assim: porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne, não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. As armas que Deus coloca para nós lutarmos nesse tempo são armas espirituais, porque o combate é um combate espiritual. E se o Senhor nos colocou dentro dessa proposta do Amigos de Deus, Ele está dizendo para nós, assim como João disse, que antes dele nos chamar de servos, Ele nos chama de amigos. Só que o amigo é aquele que é íntimo de Deus. E dentro dessa proposta de amigos de Deus, de realmente poder viver assim, buscando essas armas espirituais, que vão fazer reconstruir em nós todas as muralhas da nossa espiritualidade, que vai nos levar assim a mergulhar naquilo que é a identidade. Quando nós olhamos para as armas espirituais, esse simples livrinho que é tão rico de espiritualidade, ele nos leva a mergulhar no momento de oração, no momento de jejum, de leitura orante da palavra de Deus, da oração do rosário, do sacramento da reconciliação. E eu quero assim chamar a atenção, porque nós já iniciamos essa proposta no Brasil. Nós já estamos vivenciando um tempo de estar trabalhando com essas armas. Hoje, de uma forma muito específica, nós estamos trabalhando com a arma da Léxio Divina, da leitura orante da palavra, e com a arma do jejum. Se você voltar lá em Neemias, como Marcos dizia para nós, Neemias, quando ele soube da realidade do seu povo, quando ele olhou para aquela situação que Jerusalém estava, que viu a situação de risco que Jerusalém se encontrava, ele chorou, ele sentou, chorou, mas ele orou, ele jejuou. E nessa atitude de oração, nessa atitude de jejum,
Deus fala com Neemias. Deus coloca na vida de Neemias as estratégias que ele precisava viver, que ele precisava executar para reconstruir aqueles muros. Vamos pensar um pouco. Neemias, uma pessoa, rezou, jejuou, se reconciliou com o Senhor falou com ele foi obediente e a reconstrução aconteceu. Essa proposta não chama uma pessoa para viver. Deus colocou essa proposta do Amigos de Deus para que nós nos tornamos ainda mais amigos de Deus, ainda mais íntimos do Senhor. E nessa intimidade com o Senhor, Ele coloca o nosso grupo de oração numa atitude de quem realmente quer viver com militância apostólica, com combatividade profética. Nesse tempo, eu e você, nós somos convidados a ler a palavra todos os dias, mas ler de uma maneira assim, com a leitura orante, rezando com a palavra. Eu vou te falar uma coisa. Você leu aquela carta-mensagem que os bispos enviaram agora no término da Assembleia da CNBB? Você percebeu que quando eles falam da palavra de Deus, a Igreja do Brasil pede que nós formemos multidão de pessoas que leiam a Bíblia com leitura orante? Deus já nos preparava para isso, irmãos. Deus já nos preparava porque em outubro do ano passado, quando o Conselho Nacional, se reuniu, o Senhor já nos apresentava essa proposta. O Senhor já nos colocava nessa atitude. O Senhor já dizia para nós que Ele queria que nós voltássemos a essas práticas. Vamos pensar um pouquinho. A leitura da palavra nos forma, nos orienta para a gente viver aquilo que o Rogério lembrava a gente, a cultura de Pentecostes. Essa é a nossa missão. Se nós retornarmos dentro do nosso grupo de oração, aquelas práticas de vigílias de adoração, lembram, irmãos? Aqueles momentos assim em que a gente ficava a noite toda adorando o Senhor, ficávamos ali em vigília e o Senhor falava conosco e a gente apresentava para o Senhor durante todo aquele momento de adoração. Nós chegávamos ali e apresentava para Ele toda a nossa humanidade e o Senhor vinha se encontrar com toda essa humanidade nossa e nos dava ali pontos fortes para santificar a nossa vida, porque era uma união profunda que vivíamos e que estamos retomando isso, porque muitas vezes até dentro de tantas práticas, de tanto ativismo, coisas importantes que faz parte da nossa espiritualidade foi ficando, não que nós deixamos de fazer, mas agora o Senhor nos convida a fazer melhor, a fazer movidos numa certeza de que Ele quer isso para nós. Veja, já imaginou o seu grupo de oração, tendo ali vigílias de adoração marcado, agendado, programado, organizado? Quanta coisa Deus vai fazer no seu grupo. Já imaginou? Todos os servos do nosso grupo de oração, todos, se comprometendo com a leitura da palavra, nós vamos crescer, nós vamos buscar na fonte perene, na fonte pura, aquilo que é palavra do próprio Deus para nós, irmãos. Nós realmente vamos estar assim, alicerçados em todas as nossas atitudes com aquilo que Deus está falando para nós. Nós vamos reconstruir muitas muralhas na nossa espiritualidade. Uma coisa assim muito linda que Deus foi colocando diante dessa moção do Amigos de Deus, é que nós voltando às práticas espirituais de uma forma acentuada na nossa vida, o Senhor vai trabalhar na nossa identidade, na nossa personalidade e no nosso caráter.
Aí você retoma tudo aquilo que nós ouvimos na primeira pregação e veja se para a gente realmente tomar uma postura de quem quer viver a militância apostólica, se nós não precisamos também trazer para a nossa vida estas práticas espirituais. Essas práticas que vão nos forjar, que vão nos formar, que vão dar o formato de militantes apostólicas, que vai dar para nós o formato de quem vai viver combatividade profética, de quem realmente vai ser apóstolo da efusão do Espírito Santo. Irmãos, Deus quer ampliar a nossa visão através dessas práticas espirituais. Deus quer nos fazer ver conforme Ele, através do exercício das práticas espirituais na nossa vida. E elas estão aí. É convocação para todos os grupos de oração. Se você ainda não estava a par dessa situação, eu quero dizer que agora, no mês de julho, nós começamos então, de julho até setembro, a campanha da leitura orante da palavra e também do jejum. Jejum uma vez por semana e a leitura orante da palavra todos os dias. E eu te pergunto, você acha que em setembro, quando terminar o mês de setembro, nós vamos deixar de ler a Bíblia? Não. De jeito nenhum. Nós vamos estar com a palavra mais do que acentuada na nossa vida. Nós vamos tomar isso como um hábito para a nossa vida. Nós vamos nos alimentar da palavra e esse alimento vai tornar eficaz a nossa evangelização. Essa foi a tarefa que o Papa Bento XVI deu para nós quando encerrou o Sínodo da Palavra. Tenham como tarefa prioritária alimentar-se da palavra de Deus para tornar a sua evangelização eficaz. E é isso que Deus quer para nós. Outra coisa, já imaginou o teu grupo de oração jejuando, os servos do seu grupo de oração jejuando uma vez por semana ali para o grupo, para a unidade do grupo, para a conversão? Como Deus vai trabalhar na nossa vida e na vida dos nossos irmãos, para que venha no nosso meio toda essa nova estrutura que Deus está dando para a renovação carismática. Precisamos aprofundar alicerces, irmãos, e são alicerces de amor fraterno. E a gente vai aprender a viver esses alicerces de amor fraterno. A gente vai aprender a aprofundar esse alicerce com as práticas espirituais. Aí, se você ainda não adquiriu esse material, é só acessar o site da RCC, www.rccbrasil.org.br. Ali tem um link onde você pode clicar e baixar para você todo o projeto Amigos de Deus, que tem como objetivo levar a gente a reconstruir as muralhas através das práticas espirituais, nos acentuar assim dentro da espiritualidade mesmo que Deus nos chama a viver. Isso é muito importante para nós, tá? Dali você também já vai ficar assim a par de todas as campanhas. Eu falei que agora de julho a setembro, nós estamos com a Lexio Divina e com o jejum. De outubro até dezembro, toda a renovação carismática católica do Brasil, unidas através do rosário e da oração. Glória a Deus por isso, né, irmãos? De abril até junho de 2011, estamos nós unidos em adoração e confissão, porque agora, nesse tempo, Deus quer unir todos nós na mesma prática espiritual, de uma maneira assim onde nós vamos nos fortalecer. Imagina, sozinho você pode até fraquejar, sozinho você pode até enfrentar dificuldades e desistir, mas agora nós não estamos sozinhos. Todos os servos do nosso grupo vão fazer conosco, e ali vamos estar unidos na leitura orante da palavra e também no jejum. Imagine o que vai ser a renovação carismática católica no Brasil com todas essas práticas em nossa vida.
É Pentecostes acontecendo no nosso meio, irmãos. Obrigado, Lucimar. O planejamento estratégico ele é bem mais amplo. Ele é dividido em uma série de etapas e muitos projetos para serem aplicados até 2017. Eu não usaria desse espaço aqui para isso, não temos tempo para apresentar todos os detalhes. O que nós fizemos? De março a junho, agora, nós visitamos com uma equipe do Escritório Nacional todas as regiões do Brasil. Foram 10 encontros que fizemos com os núcleos estaduais. Quem dos núcleos estaduais que estava nesses encontros estão aqui no Congresso, por favor, levantem a mão. Participaram desses encontros, por favor. Obrigado. Um bom percentual dos nossos irmãos. Ele foi destinado para os núcleos estaduais. Então, nos reunimos em 10 encontros e passamos detalhadamente esse planejamento para envolver as lideranças. Mas achamos por bem, então, partilhar com vocês especificamente, com mais detalhes, o projeto Amigos de Deus, com essas 6 práticas espirituais principais, destacadas aqui. E estamos agora em pleno andamento do quê? Da Lexio Divina, da oração, da leitura orante e do jejum. Um redespertar espiritual, uma reconstrução de muralhas, eu friso novamente, ele não vem apenas de intenções e boa vontade. Neemias nos inspira. A oração é fundamental, a palavra de Deus é fundamental, e essas outras práticas haverão de nos alimentar para um tempo novo, com elevado grau de comprometimento. Então é bom que você saiba, o movimento hoje está organizado em torno de um planejamento que o prepara até 2017. Temos esse dever, essa obrigação de passar isso para todos os membros da renovação. Este material, inclusive, sobre a leitura orante, sobre o projeto Amigos de Deus, levaram o meu, ele não está disponível para venda, ele é gratuito, e você pode baixar do portal. Nós não estamos vendendo, não é um material para ser comercializado. Você tem liberdade, inclusive na sua diocese, na sua cidade, para poder imprimir, levar para uma gráfica e multiplicar e distribuir para os membros do grupo de oração. No máximo, cobrando aquilo que custou pela impressão, no máximo. Para que isso possa ser bem popularizado e que todos possam ter acesso. É um material muito bom. E eu quero fazer um agradecimento aqui ao nosso irmão Luiz César, que ainda não chegou, vai chegar daqui a pouco mais, que ele é coordenador da Renovação Carismática do Estado do Paraná. Na pessoa dele, agradecer a toda a equipe do Paraná. Nossos irmãos do Paraná estão aqui. Agradecemos a eles. Foi eles que fizeram esse material para nós lá no Paraná, e eles aplicaram lá no Paraná, e nós dissemos, não, isso aí tem que ser para o Brasil todo. Retomada das práticas espirituais na vida do movimento, amém? Vamos aplaudi-los. Isso é para nós. Orar, jejuar, adorar, confessar, ler a palavra, adorar, enfim, todas essas práticas. CançãoNovaPlay.com. Assine já!